Olá, meu nome é Denise Carvalho, sou nutricionista e hoje nós vamos abordar o tema diabetes e coronavírus. Porque o diabetes é uma das patologias na qual a Covid-19 acomete mais pessoas? Porque ela se torna um risco maior, geralmente para quem tem essa patologia. Nós sabemos que a glicemia, ela precisa ser extremamente controlada, ela precisa estar em jejum de 70 até 120 para quem é diabético, segundo a Federação Internacional de Diabetes, que é a IDF, e de 70 até 160 para as glicemias pós-prandiais, aquelas que são feitas 2 horas após a última refeição. Se o diabético estiver com glicemias em alta, ou seja, a gente chama isso de uma fase aguda do diabetes, são sintomas agudos na qual ela sobe por N fatores, por dietas inadequadas, por tomadas de medicamentos de forma errônea, em horários inadequados, em dosagens inadequadas, enfim, existem vários fatores que nós podemos explicitar num outro vídeo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o diabetes e o coronavírus. No caso, quando as glicemias elas sobem, a gente tem uma hiperglicemia, a gente vai ter uma quantidade muito grande de glicose, que é o produto final de digestão de todo e qualquer carboidrato, seja o complexo ou o simples, que estão contidos nos alimentos. Quando essa glicemia, quando essa quantidade de glicose no sangue sobe e o paciente diabético não cuida desse problema, que é a hiperglicemia, através de dieta, através dos cuidados com atividades físicas, como eu já citei, da tomada de medicamentos adequados e também com o seu emocional, a glicemia tende a subir. Quando isso acontece, nós temos a hiperglicemia. Com uma grande quantidade de açúcar, de glicose no sangue, quando a pessoa que tem esse problema, ela é contaminada pelo coronavírus, o coronavírus, para se desenvolver, assim como qualquer outro vírus, ele precisa também de energia. E é a glicose que fornece energia para nós, para as nossas células, e é a glicose que vai fornecer energia para o vírus poder se replicar no nosso organismo. O vírus se replica, o vírus ele invade as células, principalmente de defesas do nosso organismo, utilizando essa grande quantidade de glicose que o paciente diabético em hiperglicemia aguda apresenta, e aí ele começa a se replicar, ele começa a se multiplicar de forma excessiva. Ele invade as células, principalmente os monócitos inicialmente, que são células de defesa do nosso sistema imunológico, que são os nossos soldadinhos para nos proteger. Usa essa glicose excessiva para se replicar, para se multiplicar dentro desses monócitos inicialmente. Então eles usam esse monócito para poder se multiplicar dentro do nosso organismo, mas eles usam como substrato energético essa glicose excessiva. E quando isso acontece e ele encontra essa quantidade enorme de glicose no sangue do paciente diabético que está em hiperglicemia, ele vai se replicando, se multiplicando, e essas células de defesa, principalmente os monócitos, vão morrendo e não conseguem mais nos defender. Quando elas morrem, há a produção de substâncias inflamatórias dentro do nosso organismo, como as interleucinas 1 e 6 e o FNT, que é o fator de necrose tumoral. Essas substâncias, elas acabam atacando principalmente as células pulmonares, e é aí que mora o perigo, é aí que dá a falta de ar, é aí que a coisa pode complicar. Então, no caso, quando a gente tem uma patologia de risco, seja o diabetes ou quaisquer uma das outras patologias, como hipertensão, entre tantas outras, a gente precisa cuidar para que a gente tenha uma glicemia, no caso do diabetes, ou uma adequação melhor da saúde dessa pessoa. Através dos cuidados, no caso do diabetes, como a gente já falou, do plano alimentar adequado, das consultas médicas e tomadas de medicamentos em dosagens e em horários adequados,
As atividades físicas, se for possível, né? Porque a gente não pode sair para praticar essas atividades, então dentro do que a gente pode praticar através da gente ir em busca de informações com profissionais especializados da atividade que eu posso desenvolver na minha própria casa, e os cuidados com o nosso emocional. Só dessa forma a gente vai conseguir manter as glicemias estáveis e evitar, em caso de contaminação com o coronavírus, problemas mais sérios de saúde. Esses cuidados todos podem não evitar a contaminação. A contaminação, todos nós, tendo ou não diabetes, tendo ou não comorbidades, vamos estar expostos. Não tem como a gente evitar, não tem como a gente, quer dizer, como evitar tem, mas não tem como a gente anular essa contaminação ainda porque não foram criadas vacinas. Então, a gente precisa cuidar do controle dessa glicemia, do controle dessa pressão, para que a gente não tenha problemas mais sérios de saúde conforme uma hiperglicemia constante e aguda no paciente diabético. Dessa maneira, se eu controlar a minha glicemia, o diabetes passa a ter uma chance de problemas maiores bem reduzida. Então é dessa maneira que a gente acaba controlando melhor a nossa glicemia e evitando transtornos maiores, se por um acaso o paciente diabético for contaminado pelo coronavírus. Agradeço a todos pela atenção. Até o próximo vídeo.